E aí, meu povo, como estamos de quarentena? Olha, hoje eu vou falar um pouco da questão da norma de desempenho relacionada à fase de execução da obra, porque a gente se preocupa muito em atender toda a parte de projeto, o projetista faz tudo direitinho, mas se quando chegar na fase da obra a gente não fizer a execução da obra, não executar o serviço de forma controlada e conforme o projeto, isso pode comprometer o desempenho. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês sobre uma fachada. E aí eu vou compartilhar minha tela. Olha só, na fase da obra, a gente precisa ter muito cuidado com relação à nossa fachada. Esse é um exemplo de cuidados que a gente deve ter na execução da obra, em toda a parte de controle tecnológico, toda a parte de inspeção do serviço e na realização do serviço. E para isso, no caso aqui dessa fachada, é muito importante a gente se preocupar com a interação da estrutura com a alvenaria, com os outros elementos arquitetônicos. Por exemplo, nessa fachada aí a gente vê, por exemplo, que tem ali uma caixa de ar-condicionado, as esquadrias também, esse encontro aí das esquadrias com a alvenaria. Pode existir também um guarda-corpo, né? Então, a nossa fachada é um ponto muito crítico, porque pode acontecer, a gente pode ter vários problemas relacionados à nossa fachada, várias patologias. Então, olha só, uma coisa super interessante, essa questão de que a gente deve fazer um chapisco entre o local onde a alvenaria vai encontrar com a nossa estrutura. Então, a gente deve fazer um chapisco nessa estrutura para poder melhorar essa aderência dessa esquadria. Também é importante a gente utilizar essas telas de fixação para garantir uma melhor interação dessa estrutura com essa alvenaria. Isso ajuda também a evitar aquelas fissuras. Então, é importante que a gente fique atento a essas questões. Outra coisa é a questão das condições de exposição. Então, dependendo do local onde a minha obra está implantada, a gente precisa ter muita atenção com relação a, por exemplo, variação térmica, né? Como é o caso, por exemplo, em Brasília, tem muita variação térmica na cidade. É a questão de maresia em cidades como Salvador, que tem edifícios voltados para o mar. Então, essa nossa fachada ela é muito mais desgastada em função dessas condições. E aí a gente precisa ter uma preocupação tanto na fase do projeto da estrutura, como na fase de execução da obra, na especificação dos materiais, o que a gente vai especificar de material para essa fachada, a qualidade desse material, tudo isso é fundamental para garantir a durabilidade dessa fachada. Outra coisa que eu quero falar, a fachada é um elemento super exposto da nossa edificação. E a gente precisa garantir estanqueidade. Isso é o que a norma de desempenho prega, né? E as nossas normas prescritivas também. A gente precisa garantir estanqueidade nas nossas fachadas. Então, a esquadria é um ponto de fragilidade que a gente deve se preocupar muito. Então, aqui tem um exemplo, né? A empresa fez uma impermeabilização aqui nesse encontro para garantir a estanqueidade dessa fachada. Outra questão é muito importante que na execução do serviço que a gente faça todo o controle de execução do serviço, toda a questão da inspeção desse serviço, ter o procedimento de execução, cumprir o projeto. É importante ter projeto de produção de fachada. Tudo isso vai nos ajudar a garantir o desempenho dessa fachada ao longo da sua vida útil. E aí, depois, a gente precisa se preocupar em colocar informações lá no nosso manual de uso e operação. Então, é interessante que a gente
tenha cuidado com esse manual de uso e operação, faça o manual de forma muito técnica, muito personalizada para aquele empreendimento específico. Então, é fundamental que a gente cuide dessas questões todas para garantir a durabilidade, para garantir o desempenho da nossa edificação. Então, era isso que eu queria conversar com vocês, uma pequena aula, né, sobre a questão da norma de desempenho e a execução da obra. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, salva, compartilha esse vídeo, ajuda a gente a divulgar mais a questão da norma de desempenho e da execução da obra. A gente vai sempre estar postando aqui outros vídeos e eu agradeço muito a participação e a interação de vocês. Valeu! É importante a interação porque a gente sabe se você está gostando do conteúdo que a gente está postando. Muito obrigada. Um beijo.